Olá, Olá, vamos oi começar Carol, então. olá pessoal, Para quem não me equipe. conhece, então eu sou a Carolina Krugel, eu sou sou aluna do curso de Segurança Pública, né? Antes de tudo, sou extensionista do Finas Ruas e estou aqui na missão hoje de apresentar essa live. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer à equipe do Finas Ruas, em particular a nossa coordenadora em chefe, a professora Juliana Venuto, né, que organizou essa live, que foi uma sugestão minha, né, de fazer com o Vladimir Luz, que, para quem não conhece, o Vladimir Luz é professor do Departamento de Segurança Pública, né, nosso ex-chefe de departamento, e o primeiro coordenador do UF nas ruas. Né? Eu tenho sido, por assim dizer, não apenas o coordenador atual do projeto, mas, sobretudo, um web espectador e quando era possível, né, presencialmente também, um espectador das atividades desse projeto, dessa equipe, e acho um trabalho realmente fantástico, né, que a gente vem conseguindo fazer. A sugestão de fazer essa live é justamente chamar para discussão um colega que esteve no início, na concepção do projeto, que é o Vladimir Luz. E mais do que isso, é um profissional que pensa, que desenvolve suas reflexões voltadas para essa dimensão que é indissociável da pesquisa do ensino, mas que tem suas particularidades. Eu tenho aprendido muito com isso e acho que o sucesso do nosso trabalho, né, no Fim das Ruas é grande. Eu vejo o crescimento do interesse das pessoas em entender o que a gente faz, e acho que é um momento bastante importante para a gente ouvir quem lá atrás concebeu o projeto e como ele está vendo isso, né, a partir de Salvador, onde ele está no momento fazendo o seu pós-doutorado. Mas eu acho muito importante a live de hoje. Acho muito importante porque o nosso projeto é um projeto muito bom, de sucesso, tem trazido, né, para o ambiente da universidade um público muito qualificado, que tem uma série de preocupações com relação aos trabalhos informais, ao povo de terreiro, às questões LGBT, entre tantas outras. E aí eu me perguntei num dado momento, poxa, o Vladimir que concebeu isso tudo, que ralou, que trabalhou, que buscou, né, as fontes de financiamento, que desenvolveu todo o trabalho lá junto à Fundação Euclides da Cunha, né, e fez isso acontecer. O que ele está achando disso tudo? Tenho certeza aí que a Carol Klugel vai conduzir essa nossa discussão com a competência que lhe é peculiar. Tá bom, Carol? Vamos chamar o Então, Vladimir? vou ver se eu chamo o Vladimir agora, tá? A Lene já começou te apresentando, mas eu queria que você se reapresentasse também como essa pessoa, né, de muita importância no começo do projeto, que foi quem pegou e levou para frente. Então, estamos aqui hoje. Queria te ouvir um pouquinho como foi esse início também. Então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a Carol, agradecer também pela mediação, agradecer ao professor Lene Pires, o diretor do INEAC, a professora Juliana Vinuto, e saudar todos os colegas da UF, os alunos, o grupo de extensionistas. Né? Muito bom estar aqui. Eu acompanho o projeto agora aqui de Salvador. Sou formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, fiz meu mestrado em Direito em Santa Catarina, em Teoria do Direito, na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho uma trajetória que foi da Bahia para o sul do Brasil. Diferentemente do Lene, eu tenho muito mais uma trajetória extensionista do que uma trajetória de pesquisa em sentido estrito, né? Depois a gente pode até conversar qual é a fronteira entre pesquisa e qual é a fronteira entre extensão. Durante toda a minha formação como aluno e hoje como professor, um tema sempre esteve presente
às vezes mais forte, às vezes menos, que é o que é fazer um pensamento crítico. O que é ser crítico no campo da universidade? Essa também é uma pergunta até que eu coloco para a segurança pública, né? Como elaborar um pensamento crítico no campo da segurança pública? Então, começou assim. Eu sou um pesquisador que tem uma trajetória muito marcada pelas atividades de extensão. E uma atividade aqui na UFBA, quando eu era aluno, foi muito marcante, que inclusive inspirou o nome UFES nas Ruas, que é o trabalho, o programa de extensão chamado UFBA em Campo. Quando eu era aluno, houve um grande programa de extensão chamado UFBA em Campo, em que os alunos iam em vários lugares de Salvador. Houve 2 momentos, o Pulando a Fogueira, que a gente ia para o interior, e o Conhecer Salvador. Eu participei do Conhecer Salvador. Então, equipes de estudantes de vários cursos faziam um trabalho de campo exploratório na cidade de Salvador. Então, isso também está na origem do UF das Ruas, né? Uma outra influência do nome é o trabalho de extensão famoso da UNB, que tem como líder o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é o direito achado na rua. Então, misturou essa minha trajetória, a influência da ideia do direito achado na rua e essa minha experiência do UFBA em Campo. Tudo isso está na origem do projeto. Muito importante foi 2018. O Tiago José, na época, que é da equipe do UF nas Ruas, que é extensionista, ele era meu orientando, e ele me convidou para a gente pensar um projeto de extensão em Niterói. E a ideia, naquele momento, era o seguinte, Carol, era para a sinergia da UF em Niterói, que é o local, digamos assim, base de enraizamento. E naquele momento, a ideia é o seguinte, que tipo de extensão nós vamos fazer? Uma extensão tradicional, uma prestação de serviço, e o Tiago José levantou que a gente poderia trabalhar com os grupos vulneráveis da cidade. E aí nós traçamos uma estratégia de contactar lideranças da cidade, de grupos específicos da cidade, que a gente vai comentar aqui no decorrer da live, e foi assim que nasceu. Quando vocês começaram a operacionalizar, né, essa ideia da extensão, você disse que você pensou junto com o Tiago e tal, mas assim, saindo do direito para a segurança pública, quais foram essas mudanças, essas diferenças mesmo que vocês pensaram? O que poderia ter e talvez o que realmente foi? Por exemplo, nós fizemos o TACAP, Tamoios Coletivo de Assessoria Popular, mas isso foi na Faculdade de Direito. Era um coletivo que tinha uma pegada interdisciplinar, mas ainda era muito voltado para o direito, alunos do direito. Nós fizemos um seminário grande sobre abolicionismo penal, enfim. O UF nas Ruas é o amadurecimento dessas experiências que a gente estava fazendo na UF, né? Que começou na Faculdade de Direito e chega no INEAC em 2018, 2019. Bom, uma coisa que eu queria aproveitar para dizer sobre as origens do projeto, tem 2 grandes inspirações, assim, digamos assim, teóricas. Uma delas, evidentemente, é o Paulo Freire, né? Quando a gente pensou em fazer UF nas Ruas, qual é a perspectiva extensionista que nós vamos partir? E aí nós pensamos que a base seria Paulo Freire. Paulo Freire tem um texto dos anos 60 sobre comunicação e extensão, que é uma leitura quase que obrigatória para quem faz extensão, em que ele discute exatamente a semântica do termo, se seria extensão, comunicação, a partir de um trabalho com trabalhadores rurais. A segunda inspiração teórica da extensão, e aí é um pouco polêmico, porque é uma inspiração pessoal, é o sociólogo Pedro Demo. O Pedro Demo suscita que a universidade tem que fazer uma coisa só, pesquisa. E aí ele é um crítico muito mordaz do modelo de ensino, de aula. Né? Há vários livros e textos e vídeos do Pedro Demo. Ele é muito polêmico em relação a isso. Ele diz que a universidade não é lugar de aula. A aula entendida de uma maneira muito específica. Né? E o campo do direito é um campo que você tem um estilo de aula muito consolidado. A aula Coimbra, a aula tradicional, a aula expositiva, a passividade do aluno, aquela história de uma educação bancária, que
não se produz conhecimento, mas se acumula informação. Então, a inspiração teórica partiu um pouco disso, né? Do debate do Pedro Demo e do debate do Paulo Freire. Obviamente, tem um documento muito importante que está no projeto do Fórum Nacional de Extensão, porque extensão é uma atividade, das 3 atividades universitárias, que estão no artigo 207 da Constituição, a extensão, diz o Pedro Demo, é uma espécie de má consciência da universidade, é um termo forte, né? Ou seja, vou fazer uma caridade ali, né? Então, ela traz consigo um pouco esse tom pejorativo, ou seja, você teria a pesquisa como o lugar do saber, o ensino como o lugar da vulgarização do saber, e a extensão é aquele lugar da vamos prestar um serviço para justificar a nossa. E o Fórum Nacional de Extensão tem um documento amplo sobre extensão, ela engloba um rol muito grande de atividades. Podem ser serviços, podem ser workshops. E aí o UF nas ruas, a gente teve que tomar uma decisão, foi o que o Lênin falou. Que tipo de extensão nós vamos fazer? O UF nas ruas tem uma expressão chamada assessoria popular. A gente tirou o jurídico dessa história, entendendo que a assessoria popular é um colocar-se, a universidade colocar-se junto à comunidade, mas não uma postura paternalista ou numa postura de que nós somos os donos do saber. Então, esse mix teórico das reflexões do Pedro Demo, do Paulo Freire, e, obviamente, né, Carol, a gente não reinventa a roda. Na assessoria jurídica popular existem dezenas de projetos que já acontecem no Brasil inteiro. Então, a gente pegou tudo isso e colocou no UF nas ruas. Né, pensar nessa... como se fosse realmente uma hierarquia, né? A pesquisa liderando ali o novo conhecimento, o ensino como a difusão desse conhecimento e a extensão como a caridade, né? Digamos assim. Mas a minha experiência na universidade, ela começou com a pesquisa, né? Eu fui bolsista de iniciação científica. Então, agora eu sou bolsista do UF nas ruas, de extensão, e é muito interessante porque no UF nas ruas eu pude aprender justamente com o outro, né? Trazendo um pouco esse outro da antropologia também, justamente o Lênin falando aqui, a extensão como caridade é uma boa imagem, uma perspectiva mais filantrópica. Então, o GT que eu mais faço parte é o GT Comunicação e Informação. E nesse GT a gente acaba sabendo, né, nesse grupo de trabalho, a gente acaba sabendo um pouco de tudo. A gente percorre todos os outros grupos de trabalho, até porque para a gente difundir a informação, a gente tem que saber o que as pessoas estão de fato fazendo. E é muito bom, assim, estar nas reuniões, ouvir os depoimentos das pessoas, e a gente acaba aprendendo muito com o povo da rua também, né? Não, assim, povo da rua, como se a universidade realmente fosse uma coisa murada e que estaríamos dentro e teria alguma coisa fora, né? Mas acho que eu estou aprendendo bastante sobre como esses limites eles podem ser muitas vezes quebrados e em outros momentos eles também se sobrepõem, né? Porque a gente não pode dizer que não há aí uma visão de que estamos em outro lugar, que é dentro da universidade, e que muitas vezes esse lugar não é visto como lugar público, né? Há uma certa concepção de que a extensão, por ela ser muito fluida, ela pode ser qualquer tipo de atividade. Ou seja, você vai na comunidade, é extensão. Você faz um curso, é extensão. Então, assim, o ponto forte da extensão, que é a sua plasticidade, acaba sendo também um problema institucional, porque ela fica fora de certas estruturas institucionais, como, por exemplo, o currículo. Aqui na Federal da Bahia, foi criada a atividade curricular em comunidade como algo que foi o amadurecimento dessa ideia de que extensão tem que estar fora do currículo. O aluno que entra na universidade ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão.
Extensão não tem que ser aquela parte extra do currículo. Tem que ser parte do processo inteiro de formação dele, né? Isso eu posso falar dos GTs. Como é que a gente armou, Carol? Então, a ideia era colocar a UF em contato com as demandas. A primeira tarefa é a tarefa mais difícil de uma assessoria popular. É o contato com as demandas populares. Para que esse contato ele não seja feito de maneira superficial, de maneira paternalista, que você contacte a comunidade de uma maneira mais orgânica, digamos assim. Então, a partir do trabalho do Tiago José, nós identificamos alguns grupos da cidade que já tinham um trabalho organizado. Os trabalhadores ambulantes de Niterói, né? Os familiares de preso, nós identificamos também as religiões de matrizes africanas, e a partir dessa ideia de fazer grupos de trabalho com esses segmentos, nós organizamos todo o projeto. Então, você faz parte do GT, comunicação. Então, o projeto ele vai se estruturando a partir de grupos de trabalho. Os alunos entram em cada grupo de trabalho. Eu, pessoalmente, participei ativamente do GT de religiões de matrizes africanas, né? Eu coordenava o projeto e trabalhei especificamente nesse GT. Aí tá, talvez, o Lene falou de uma diferença do UF nas ruas, né? Porque, Carol, nesse formato fica um pouco mais complexo, né? Porque você tem que marcar reuniões com o grupo, os horários não batem, o grupo tem uma expectativa. Por exemplo, os alunos têm um calendário, têm férias, correto? Então, o time da universidade institucional nem sempre é o time da comunidade, mas nós escolhemos esse formato, que é o formato mais complexo. Que cada GT tem uma espécie de facilitador, coordenador, que é um aluno já na pós-graduação. Não há limitação de área do conhecimento. Ou seja, em tese não há, porque a ideia, a gente vai tocar no assunto, né, é que o UF nas ruas seja um projeto interdisciplinar. Seja um projeto popular e, de outro lado, interdisciplinar. Então, nós temos aí na cabeça de cada GT um aluno pós-graduando já com uma expertise. E os GTs montam com a comunidade suas estratégias. Então, por exemplo, não é um projeto que tem delineado o início e o fim, porque a comunidade é que vai alimentando o GT, colocando suas demandas, e a partir daí vai nascendo o que vai ser feito em termos de extensão. Então, por exemplo, no GT dos ambulantes, nasceu uma assessoria jurídica muito, muito específica, né? Com relação à venda dos óculos, dos óculos que a gente brinca, né? Com relação às religiões de matrizes africanas, surgiu uma demanda de fazer um trabalho de mapeamento dos territórios, dos terreiros. Então, esse formato do UF nas ruas é muito interessante porque ele é móvel. Cada GT tem uma vida própria. É como se fosse cada GT um subprojeto do projeto maior do UF nas ruas. A única questão importante nessa coisa do UF nas ruas, que eu sempre bati pé, é que a gente tem que ter um formato institucional. Porque, às vezes, as pessoas fazem extensão e se descuidam dessa coisa burocrática institucional. Então, você tem uma plataforma, que é o SIGPROD, que todo mundo já conhece, ou seja, você tem que fazer relatórios. E, por fim, nessa cadeia do aluno que entra no GT, faz um trabalho, depois faz um relatório, tem que ter uma devolução. Ou seja, a principal queixa que há nos trabalhos de extensão com comunidade é que a comunidade se sente meio como uma cobaia, né? Ou seja, o aluno está ali enquanto está o semestre. Mas depois que acaba o semestre, é uma evasão. Então, esse é um cuidado muito grande quando se faz trabalho de extensão dessa natureza, que buscam ser não assistencialistas. Qual é o desafio de se fazer esse tipo de trabalho numa época de isolamento social, quarentena? Você sabe que a extensão ela tem um problema, ela tem uma característica que é o contato efetivo. Não que o virtual não seja um contato. O mundo virtual, ele tem a sua verdade, digamos assim, né? Ele não deixa de produzir efeitos por ser virtual. Mas a extensão pressupõe uma presença física em locais, né, em territórios. Talvez, Carol, seja a hora de a gente aproveitar essa crise na
universidade e pensar o problema da presencialidade, não só na extensão, também no ensino. Envolve EAD, né? Eu sei que há uma exploração política disso. E se EAD substituiria o presencial, eu acho que quem matou essa charada foi Pedro Demo lá atrás. O problema não está tão apenas no presencial, não presencial. Está na forma de aprender. Existem várias formas de aprender. A extensão é uma delas, o ensino é uma delas, a pesquisa é uma delas. O que o Pedro Demo defende é que a pesquisa é a forma mais inteligente. O Pedro Demo não teria na universidade. A aula, ainda mais nesse paradigma tecnológico. Se você entender que a aula é apenas uma comunicação verbal com pessoas passivas ouvindo, né? Agora, se você pensa a aula como um processo dialógico, em que o aluno tem contato com uma realidade, com um texto, e dialoga com o professor sobre o texto, você pode diversificar as suas formas de comunicação. Queria agradecer a você, ao Lenin e a Juliana pelo convite aqui de ancorar essa live. Queria agradecer ao UF nas Ruas por me proporcionar um aprendizado, que não é só um aprendizado, é uma troca. A gente aprende e a gente também leva os nossos conhecimentos. Nesse projeto é muito bacana também saber por onde todos os grupos de trabalho vão percorrendo. E a gente descobre muito sobre a cidade, sobre Niterói, porque apesar de morar em São Gonçalo, ir para Niterói todo dia, quando você passeia pela cidade, você tem uma visão diferente da cidade. Você vê os grupos que você trabalha ali, você realmente se expande a sua visão. É uma experiência de vida que, para quem entrar na universidade pública, é realmente necessário passar pela pesquisa, pela extensão também, porque muda você como pessoa. Só um depoimentozinho final. Obrigado a todos. Eu aqui acompanho à distância o trabalho. UF nas Ruas é um sonho sendo realizado. E quero só deixar um depoimento. Nós fizemos um grupo focal com religiões de matriz africanas, o candomblé. E eu sou um cara já cascudo dessas histórias de extensão, né? Mas confesso a você que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida quando todos aqueles líderes religiosos falaram para a gente não quer da universidade para vir aqui solucionar. A gente quer saber como a universidade pode estar aqui conosco. Então, isso para mim é o final, tá bom?